ejemplo, os pais, entonces el hijo no puede satisfacer sus necesidades completamente, então o filho não consegue satisfazer suas necessidades completamente, de ser querido, de ser amado, de ser respetado, de ser respeitado, de ser cuidado, de ser cuidado, de sentirse perteneciente, de se sentir pertencente, de sentirse amparado, de se sentir amparado, de sentirse libre. de se sentir livre. Entonces, cuando el hijo no logra satisfacer sus necesidades, Então, quando o filho não consegue satisfazer suas necessidades, entonces entramos en el negocio del amor indirecto. então a gente entra no comércio do amor indireto. En lugar de estar en sintonía con el amor con los padres, uno se pone invisible para no molestar. Em vez de estar em sintonia com relação ao amor dos pais, se torna invisível para não incomodar. Por ejemplo, una persona se toma un lugar invisible. Por exemplo, uma pessoa toma um lugar de ser invisível. Otro de víctima, otro de enojado. Um outro de vítima, o outro de estar bravo. Otro de súper adaptado. Outro de ser super adaptado. Otro de miedoso. Outro de medroso. Otro de salvador. Outro de ser o salvador. Otro yo pierdo mi vida por amor a mis padres. Um outro que toma a postura de falar, eu quase perco a minha vida para salvar os meus pais. Por ejemplo. Por exemplo. Todo esto es el mapa de los trastornos luego del equilibrio en el intercambio en nuestras relaciones. Esse aqui é o mapa dos transtornos, do equilíbrio, do intercâmbio nas nossas relações. Porque si uno toma un lugar de invisible, por ejemplo... Porque se assume um lugar de invisível, por exemplo... Porque sentía que los padres eran peligrosos. Porque sentia que os pais eram perigosos. Y los padres eran peligrosos porque en su familia de origen hubo mucha violencia y esto nunca ha sido integrado. E os pais eram perigosos porque na sua própria família de origem havia muita violência e isso nunca foi integrado. Entonces la persona que está en el negocio de la invisibilidad. Então a pessoa que está no comércio da invisibilidade. Y esto solo es un ejemplo, hay muchos. Isso aqui é somente um exemplo, há muitos. Lo que propone en sus relaciones. O que propõe nas suas relações. Si me quisieras, me encontrarías. Se você me amasse, você iria me achar, você iria me encontrar. Así que tienes que encontrarme. Assim que você precisa me encontrar. Con la condición de que no lo hagas, de que no me encuentres. Com a condição de que você não me encontre. Porque de esta manera soy leal a la manera que aprendí con mis padres. Porque dessa forma eu sou leal ao jeito, à forma que eu aprendi com os meus pais. Entonces aquí se puede articular una relación de pareja, por ejemplo, donde el otro quiere dar mucho, quiere entregar mucho, busca mucho al invisible. Então aqui pode se articular uma relação de casal onde um deles quer dar muito, procura muito, e o outro invisível busca mucho. Busca muito pelo outro. Y el invisible cada vez se retira más. E o invisível cada vez se retrai mais. Porque aún necesitando recibir mucho y ser visto. Porque mesmo precisando muito, receber muito e ser visto. Se mantiene leal a su rol infantil respecto a los padres. Se mantém leal ao seu papel infantil em relação com os seus pais. Así que los trastornos del sentimiento causan trastornos del lugar y los trastornos del lugar causan trastornos de la necesidad y del intercambio en las relaciones humanas, que es el tercer orden del amor. Assim que os transtornos do assentimento causam transtornos do lugar, que por sua vez causam transtornos da necessidade, que por sua vez... Esto
causan trastornos en el intercambio equilibrado en las relaciones. que por sua vez causam transtornos no intercâmbio equilibrado dos vínculos, das relações. Y a mí me gusta mucho explicar esto E eu gosto muito de explicar isso, porque comprenderlo porque bien compreendê-lo bem me liberó de la dogmática de la dogmática repetitiva de que el principio de la pertenencia, de la inclusión, el principio de la jerarquía y el principio del intercambio como si fueran leyes. me libertou do dogma, né, de acreditar nas três ordens do amor como se fossem leis. Sí, sino que entender que todo tiene una secuencia muy comprensible de las cosas. Entender que tudo tem uma sequência muito compreensível das coisas. Y luego lo que explico, yo creo que en el taller no nos dará tiempo para tanto también, ya veremos, pero lo que digo es que los trastornos luego de la necesidad crean trastornos de la presencia. E o que eu explico depois, eu não sei se vai assumir o papel de invisível, No hace presente en su conciencia, pero tiene reprimido también su propia autonomía. mas tem reprimida a sua própria autonomia. Así que esto sería un orden del amor más personal, de que hay muchas cosas que las hemos empujado a las sombras de nuestro ser, de nuestra personalidad. Esse aqui seria uma ordem do amor mais pessoal, que fala que tem muitas coisas que a gente empurrou para a sombra do nosso eu pessoal. ¿Y por qué esto sería un orden del amor? E por que isso aqui seria uma ordem do amor? Porque cuanto más capaces somos de ser lo que somos a cada momento, Porque quanto mais capazes somos de ser aquilo que somos a cada momento, y podemos entregar al otro lo que somos a cada momento, e podemos entregar ao outro aquilo que a gente é a cada momento, esto se experimenta como amor y como profundidad en el vínculo. isso se experiencia como amor e como profundidade no vínculo. Los trastornos de la presencia causan trastornos de la explicabilidad, trastornos narrativos. Os transtornos da presença causam transtornos da explicabilidade, transtornos da narrativa. La narrativa. Nos contamos aquello que nos conviene. A gente se conta aquilo que nos convém. Como decía, no recuerdo quién, que la verdad Como falava não sei quem, que a verdade es una ilusión é uma ilusão que la acabamos convirtiendo en verdad. que a gente acaba convertendo, transformando em verdade. Pero son ilusiones. Mas são ilusões. Y nuestras explicaciones sobre las cosas son ilusiones. As nossas explicações a respeito das coisas são ilusões. Pero entonces, qué sé yo, el invisible explicará al mundo de una manera que tiene que protegerse de los demás para no ser encontrado. Al mismo tiempo tiene un profundo deseo de ser encontrado y empezará a ver el mundo como lleno de personas que pueden ser invasivas. Y este será un relato. Por exemplo, do ponto de vista daquele que é invisível, ele explicará o mundo como um lugar que está cheio de pessoas. Joan, me perdi de novo. Foi muito largo. De personas invasivas. Isso. De pessoas invasivas. De las que tiene que protegerse. De quem ele precisa se proteger. Etcétera, etcétera. Etcétera. Lo que quiero decir es que importa mucho que las personas tengamos buenos relatos. O que eu quero falar é que é muito importante que a gente tenha bons relatos. Hoy en día esto está de moda, el relato. Hoje em dia isso é moda, o relato. Y está de moda porque se sabe que a nivel político, a nivel social, nos cuentan tantos relatos. E está de moda porque se sabe que a nível político, social, eles nos contam tantos relatos que quedan muy lejos de la realidad y de la verdad de las cosas. Que ficam muito longe da verdade e da realidade das coisas. Y hoy en día se lucha por el poder del relato, no por el poder de la verdad. E hoje em dia se luta
pelo poder do relato e não pelo poder da verdade. Pero a nivel personal, Mas a nível pessoal, para, para que el amor se desarrolle bien, para que o amor se desenvolva bem, se necesita que nuestros relatos sean buenos relatos. é preciso que os nossos relatos sejam bons relatos. ¿Y cómo se reconoce que nuestros relatos son buenos relatos? E como a gente reconhece que os nossos relatos são bons relatos? Porque abren caminos de vida, Porque abrem caminhos de vida, porque nos alejan del sufrimiento, porque nos afastam do sofrimento, porque están en sintonía con la realidad, porque estão em sintonia com a realidade, porque acogen los hechos y a las personas tal y como fueron, porque acolhem os fatos e as pessoas tal e como foram, y porque en el buen relato no hay buenas personas y malas personas. e porque no bom relato não há bons e ruins, boas pessoas e pessoas ruins. Esto es muy importante, Isso é muito importante, porque todo relato que contiene el principio de los buenos y los malos contiene en sí mismo violencia. Isso aqui é muito importante, porque todo relato que contém o princípio dos bons e dos ruins, dessa divisão, contém violência. Violencia que se experimenta dentro Violência que se experiencia dentro y que se ejerce sobre los otros. e que é exercida cima dos outros. Así que el buen relato tiene mucho que ver también con el asentimiento. El buen relato es capaz de incluir mucho amor a la realidad. O bom relato tem muito a ver com assentimento. O bom relato tem a capacidade de incluir com muito amor a realidade. Mucho amor a la realidad y mucho amor a uno mismo. E muito amor a si mesmo também. Y luego, en último lugar, estarían los trastornos del sentido, que es que cuando está todo muy lastimado, es muy difícil, las personas pierden la conexión del sentido de la vida. E depois, no último lugar, estariam os transtornos do sentido, que acontece quando tudo está muito machucado, as pessoas perdem a conexão com a realidade, perdem o sentido da vida. Sí. ¿Y cuál es el sentido de la vida? E qual é o sentido da vida? Yo creo que el sentido de la vida es desear seguir viviendo, Eu acho que o sentido da vida é desejar continuar a viver, es tener energía de la vida, é ter a energia da vida. es, por decirlo de otra manera, quien vive no se pregunta por el sentido de la vida. Dizendo em outras palavras, quem vive não se pergunta a respeito do sentido da vida. Quien abraza la vida no necesita una reflexión intelectual sobre el sentido. Quem abraça a vida não precisa de uma reflexão intelectual a respeito do sentido. Sí. Como siempre me acuerdo de estas frases de Galeano, el escritor uruguayo que ya murió. Eu sempre me lembro das frases de Galeano, esse escritor uruguaio que já morreu. Que dice, como canta el pájaro sin saber que canta. Que fala como é que canta o passarinho sem saber que canta. Como juega el niño sin saber que juega. Como brinca a criança sem saber que está brincando. Entonces, esto es muy bonito, ¿no? Isso que é muito... aún no hay una profunda conexión con la vida. Que há uma profunda conexão com a vida. Porque todavía no está gobernando el mundo. Porque a cabeça ainda não está governando o mundo. Y también, como decía, ¿cómo se llama? El Beatle, el que murió, el que mataron, el John Lennon. Também, como falava John Lennon, decía que el sentido de la vida es aquello que ocurre mientras uno se está preguntando sobre el sentido de la vida. Que o sentido da vida é aquilo que acontece por enquanto a gente está se perguntando a respeito do sentido da vida. Es vivir, ¿no? Es vivir. Pero hay personas que pierden el sentido y entonces pierden la conexión con el gusto de vivir.
Mas há pessoas que perdem o sentido, então elas perdem a conexão com o prazer de viver y con el valor de la vida. e com o valor da vida. Así que sé que lo del asentimiento es muy relevante porque desencadena toda una red de resonancias en las familias, en las personas. O assentimento é muito importante porque desencadeia uma rede de ressonâncias nos sistemas e nas famílias, Y en las personas. e nas pessoas. Así que bueno, más o menos Bom, mais ou menos. he hablado un rato. Eu falei um pouco. No sé. E isso porque no início falou, não sei o que vou falar. E você me pergunte, Andrei, porque não sei o que vou falar. Es que Que bom, Juan, que bom que você não sabe o que vai falar. no, Porque senão- bueno, no, pero no, es decir, no sé si es decir, yo nunca tengo, uma coisa preparada. nunca tengo seguridad suficiente. Eu nunca tenho certeza suficiente. Sí, ¿no? Hay gente que y al mismo tiempo yo, por ejemplo, nunca he hecho un, ¿cómo se llama? Un PowerPoint. Un E ao PowerPoint. mesmo tempo eu nunca fiz um PowerPoint, Sim. Porque a veces prefiero la tensión de no saber bien qué voy a decir porque às vezes eu prefiro a tensão de não saber muito bem o que eu vou falar y entregarme al momento también, ¿no? e me entregar ao momento, Sin tener que seguir unas frases escritas ahí. sem ter que seguir umas frases escritas ali. Pero a veces como me da un poco de ansiedad que a ver qué voy a decir, Às vezes Sim. me dá um pouco de ansiedade, né, ver o que eu vou falar. una cosa que me ayuda mucho es que me hagan preguntas. Yo así Una no tengo cosa que, no Me tengo ajuda que... muito que me façam perguntas, aí eu não preciso ficar nisso. Muito bem, então, Juan, você está falando, bom, você falou lindamente, você falou ao nosso coração, eu estou acompanhando as mensagens aqui no chat, e a gente ficaria te ouvindo horas e horas, porque é hipnótico, vai nos levando para um lugar que é esse lugar do grande coração, aonde a gente contempla, aonde a gente não briga, aonde a gente não disputa com a realidade, não é? Aonde a gente pode sentar e beber da fonte. E eu estou vendo algumas pessoas comentarem aqui, que bonito ele fala, coisas semelhantes a que Jesus falou, mas nos faz compreender mais fácil a tradição cristã. E eu achei interessante essa analogia, porque são caminhos espirituais e distintos, não é? E que vem de muitas formas, essa de se colocar em sintonia com a realidade como ela é, e com o espiritual. Afinal de contas, esse caminho de sair do eu pessoal, ou dos vários eus pessoais, que brigam, que impõem, que disputam para um eu que concorda, é um caminho espiritual, não é? Sí. Yo creo que parte del trabajo terapéutico también, Eu acho que parte do trabalho terapêutico também, no solo hacer una constelación, não só sino fazer uma constelação, también consiste en preguntarse y investigar quién ahí adentro está involucrado con la oposición a algo. ¿Quién se consiste opone? em pesquisar e se aprofundar, em se perguntar quem dentro de mim está se opondo à realidade. Uhum. Por ejemplo, hace años en algunos grupos planteaba un ejercicio que decía, ¿cuál es tu problema? Faz anos que propunha em alguns grupos um exercício que falava, qual é o seu problema? Y la gente o alguien decía, pues mi problema es que mi marido no me escucha. E as pessoas falavam, por exemplo, o meu problema é que meu marido não me escuta. Y entonces yo le decía, ¿y cómo sabes que esto es un problema para ti? E aí eu perguntava, e como é que você sabe que isso é um problema para você? Pues, a ver, muéstrame cómo es un problema para ti. Entonces
Si la persona se escucha, hay sensaciones en el cuerpo, hay diálogos dentro de la mente. Es como decir, hay un cómo convertir algo en un problema. Aí, se a pessoa se escuta, ela começa a ter sensações físicas, diálogos internos, então ela descobre que há como por detrás disso. Entonces, no queda más remedio que estar de acuerdo que la gente somos muy hábiles para convertir realidades en problemas. Então, fica muito claro que a gente é muito hábil, as pessoas somos muito... sabemos fazer muito bem o processo de transformar a realidade em problemas. Sí, somos muy buenos en esto. Somos muito bons nisso. Así que les preguntaba, ¿y cómo logras que esta realidad sea un problema para ti? Eu perguntava, como é que você consegue que a realidade seja um problema para você? Porque no es tan fácil. Porque não é tão fácil. La realidad es, esto es un vaso, pero ahora puedo convertirlo en un problema porque tengo un pensamiento que dice que tendría que ser más bonito o estar más lleno. A realidade é, por exemplo, isso aqui é um copo, mas eu posso torná-lo um problema, porque tem um eu interno que fala que deveria estar mais cheio, ser mais bonito. Pero luego la pregunta más importante era, Mas ¿y depois, bueno, mas depois a pergunta mais importante era, ¿para quién dentro de ti esto es un problema? para quem dentro de você isso aqui é um problema? ¿Para quién dentro de ti es un problema que el marido no te escucha? O que tú pienses que el marido no te escucha. Para quem dentro de você é um problema você pensar que o seu marido não te escuta? Y cuando vamos adentro a encontrar nuestras identidades, E quando a gente vai para dentro encontrar as nossas identidades, y tenemos la fortaleza de ser honestos con nosotros mismos, termos a força de sermos honestos com a gente mesmo, a veces lo que encontramos no nos gusta. às vezes o que a gente encontra a gente não gosta. Porque entonces uno dice, qué sé yo, mi soberbia, mi yo soberbio, a mí me tienen que escuchar siempre. Porque de repente pode ser que a gente encontre a nossa soberba. Eu tenho que ser sempre ouvido. Eu gosto de ser sempre ouvido. Sí, o qué sé yo, la que dirige las cosas. Ou, por la exemplo, directiva. Por exemplo, a mí me tienen que hacer caso. Ou, por exemplo, aquela que dirige, que dá ordens, que tudo dirige e que fala, as pessoas têm que me obedecer. O la pobrecita que siente que le falta mucho amor. Ou a coitadinha que sente que falta muito amor para ela. Y entonces el marido tiene que escucharme. Então o marido tem que ouvi-la. En definitiva, claro que hay asuntos que hay que trabajar en la realidad y hacer cambios en los otros, pero... Claro que há assuntos que têm que ser trabalhados na realidade e fazer mudanças com os outros. Pero ayuda mucho preguntarse, ¿y quién dentro de mí está convirtiendo esta realidad en un problema? Mas ajuda muito nos perguntarmos quem dentro de mim está tornando essa realidade um problema. Y claro, cuando hay gente que me escucha que digo estas cosas, Há pessoas que me escutam que eu falo essas coisas. A veces piensan que yo soy no sé, un idiota, un superficial. E às vezes pensam que eu sou um estúpido, um superficial. Porque, bueno, algunas personas. Bom, algumas pessoas. Porque pueden decir, pero de qué habla si yo he perdido un hijo. Porque podem falar, mas esse aqui está falando do quê? Se eu perdi um filho. Y esto es una realidad que es terrible. E isso é uma realidade que é terrível. Y es verdad, es verdad. Pero ¿para quién es terrible dentro de uno? Mas para quem isso é terrível dentro da gente? Y estas identidades son importantes. E essas identidades são importantes. Hay que dialogar con ellas. Temos que dialogar com elas. Hay que abrazarlas. Temos que abraçá-las. Y una madre que ha perdido un hijo, hay un yo desconsolado dentro.
E para uma mãe que perdeu um filho, há um eu desconsolado dentro. Y hay un mamífero muy desgarrado adentro. E há um mamífero muito desgarrado dentro. Y Muito hay machucado. toda una ilusión de vida truncada adentro. E aí toda uma expectativa de vida que ficou truncada dentro. Y hay un pozo de tristeza a veces no expresado adentro. Un Y yo muy triste. E há um poço de tristeza, muitas vezes não expressado dentro, um eu muito triste. Entonces hay que mirarlas a estas identidades también Então, essas identidades, temos que olhar para elas também. y abrazarlas, integrarlas. E abraçá-las, integrá-las. E Pero muitas no, narrativas, né, Juan? Muitas narrativas e muitos relatos que já estão lá dentro também, de uma mãe que sofreu, de uma avó que sofreu, de um sistema que traz muito sofrimento, narrativas, relatos e narrativas que vão sendo repetidas ou intensificadas. claro, hay narrativas personales y hay narrativas, es decir, hay lo que nosotros nos narramos sobre nosotros mismos y sobre la vida, Há aquilo que a gente se fala, se relata a respeito de nós mesmos e a respeito da vida. y está lo que los otros y la familia relata de nosotros. E está o que os outros e a família diz a respeito de nós. Y claro, hay relatos que no abren caminos de vida, como dices tú, Andrei. E claro, há relatos que não abrem caminhos de vida, como você fala, né, Andrei? Las mujeres sufren en esta familia. As mulheres sofrem nesta família. Y esto es un relato familiar. Isso é um relato familiar. Esto significa que ser mujer en esta familia significa sufrir. Isso significa que ser mulher nessa família significa sofrer. Con lo cual, esta persona va a necesitar leer ciertas cosas de la realidad en clave de sufrimiento. Com o qual essa pessoa precisará fazer leituras da realidade através de um filtro de sofrimento. Y estos yoes personales construyen relatos también para confirmar sus hipótesis de quién soy yo y cómo es la vida. E esses seus pessoais também constroem realidades para... Desculpa. Construyen relatos para confirmar mis hipótesis de quién soy yo y de cómo es la vida. Para confirmar as minhas hipóteses a respeito de quem eu sou e de como a vida é. Así que, qué sé yo, lograr el amor, lograr la felicidad, pues es un trabajo también. Conseguir o amor, conseguir a felicidade é um trabalho também. Y la felicidad significa, no significa que todo va bien. E a felicidade não significa que tudo está bem, que tudo está indo bem. Sino que uno trata de estar bien aunque las cosas no estén bien. Mas que a gente tenta estar bem mesmo quando as coisas não estão bem. Algo muy importante en estos momentos en el mundo también. Algo muito importante nestes momentos no mundo também. Pero luego también hay que decir que para estar bien, mas depois também temos que falar que para estar bem, ayuda mucho tener buenos amigos, ajuda a ter bons amigos, tener buenas relaciones, ter bons relacionamentos, estar bien acompañado, estarmos bem acompanhados, sentirse querido e nos sentirmos amados. y querer a otras personas. E amar outras pessoas. Así que estos son como las bases de todo. Essas são como as bases de tudo. Si no hay un amor y relaciones, el mamífero se marchita. Se não há amor e bons relacionamentos, o mamífero fica murchando. Esto es algo, ni siquiera es algo que uno elige, es algo biológico. Isso aqui não é sequer uma coisa que a gente escolhe, é algo biológico. Así que, pero claro, no es lo mismo enfrentar algo difícil teniendo una buena red de afectos que en soledad. Mas claro, não é o mesmo enfrentarmos algo difícil tendo uma boa rede de afetos do que na solidão.
saberse querido, saberse apoyado. Saber que a gente é amado, é apoiado. Sí. En estos tiempos, de vez en cuando hablo con gente y que están muy rotos. Nesses tempos, às vezes eu falo com pessoas que estão muito quebradas, muito... Pero sobre todo lo principal es que falta red de amparo, de contención, de amor. Mas, sobretudo, o que eu vejo é que falta uma rede de amparo, uma rede de contenção, De conexión, de amor. de conexão, de amor. Es como en un curso que di hace poco hablaba de que deberíamos de crear redes de amor seguros. Num workshop que eu dei faz pouco, eu falava que a gente deveria criar redes de amor seguro. De que cada persona tendría que tener al menos 10, 15, 20 personas a las que puede acudir o por quien sentirse escuchado, por quien sentirse abrazado, por quien sentirse apoyado, Que por cada quien pessoa sentirse tenha amparado. 10, 15, 20 pessoas por quem se sentisse amado, amparado, apoiado, a quem ela pudesse ir. Y que al mismo tiempo los otros pudieran ir a uno también. E que, ao mesmo tempo, essas pessoas pudessem chegar até essa pessoa também. Sí. Muito bem. Que belas oportunidades e mergulho interior, né, Nath? E que Concordo. delícia essa tradução dessa Argentina de coração brasileiro, que traduz perfeitamente, é uma delícia ouvi-la. Desculpem, às vezes eu fico pensando no que o João fala, vem ideias, eu me distraio, mas não é por falta de concentração, é por estar concentrada demais no que ele fala. É muito difícil fazer uma tradução, mas você sempre traduz muito bem. Quando eu estive no Brasil, as vezes que você traduz, eu fiz muito bem. Eu te falo sempre, você fez. O Andrei fala com muito mais amor do que talento, e aí as coisas fluem. ela é por amor, é um coração. Olha, é ela que está por detrás da linda organização desses 4 dias que nós vamos ter agora com Juan Garriga, e eu no suporte dela, entende? Porque é uma maravilhosa oportunidade. Se vocês estão vendo que 1 hora com Juan Garriga nos inspira, nos acalma, nos leva para lugares dentro de nós, imagine 4 encontros de aprofundamento com essa fala, com meditação, com música, com oportunidades de centramento, né? Com constelação, não é, Nath? Sim, exatamente. Estão todos convidados, ainda estamos se inscrevendo, gente, agora de última hora, porque começa no sábado. A Évila, que quero aproveitar para agradecer, que está sempre do nosso lado, queridíssima, apoiando todas as divulgações, ela colocou aqui o meu site, as pessoas podem entrar em contato através dos canais que a gente transmitiu, você direciona para mim, a gente faz acontecer, quem ainda tem interesse de se inscrever. Agradecer a Valéria também, que vai estar ali colaborando, a Verônica, que está no suporte técnico desde a Argentina. Esses encontros acontecerem é o fruto de grandes encontros, de pessoas queridas que se encontraram em sintonia, que trabalham com o mesmo propósito, e eu quero agradecer toda essa equipe que está ajudando, e te agradecer de coração, João, a você, e de coração a você, Andrei, por a gente poder construir juntos esses 4 encontros. Bueno, yo solo confío saber qué decir. Não, você toma duas saber qué hacer. Nós só queremos que você não saiba o que dizer, Juan. Que assim seja tomado pelo momento e nos conduza, porque isso vai ser lindo como sempre, não é? Então, gente, olha, quem quiser estar conosco nesse final de semana, basta entrar no site simavida.com.br. Todas as informações para o encontro estão lá, e você pode fazer a sua inscrição, ainda dá tempo, embora seja um encontro de aprofundamento, é aberto a todas as pessoas, não é? E, claro, também muito especial para consteladores, para terapeutas profissionais da saúde, para pessoas que ajudam pessoas, para todos aqueles que se põem a serviço da vida em qualquer movimento. Esse aprofundamento
com o caminho do assentimento é muito lindo. E nós fomos os primeiros que tivemos, talvez, que assentir, não é, Nath, na pandemia, porque exatamente no final de semana que o Juan estaria conosco presencialmente em Belo Horizonte e logo depois, nos dias seguintes, em São Paulo, foi quando foi decretado o lockdown no mundo inteiro, né? E naquele momento foi o primeiro evento a ser cancelado, mas nós tivemos que nos colocar em sintonia com a realidade e é isso. E a realidade nos trouxe grandes oportunidades também a partir disso, e uma delas é de ter Juan Garriga online, com mais frequência, com mais oportunidade. Assim que muito obrigado também à vida por isso. Exatamente. Yo estoy impresionado porque nunca habría sospechado que haría tantas cosas online y Sí. es impresionante porque tienen mucha fuerza también, impactan en las personas, ayudan, siembran caminos. Así que estoy feliz también con este descubrimiento que, aunque me duele mucho no pisar Latinoamérica, ¿eh? El año pasado no pisé Latinoamérica. Tradução, Nath. Como? Ai, desculpa, fiquei aqui totalmente hipnotizada, me esqueci de traduzir. Mas não, acho que falei muito preciso. Você falou muito bem em portunhol. Não. Eu não pisei Latinoamérica no passado e eu sinto muito, que eu nunca imaginei fazer tantas coisas online e ver o grande impacto que esses eventos online têm, ao mesmo tempo de que sinto falta de estar lá e de abraçar e de estar com as pessoas. Muito bem. Mas não faltará oportunidade, Joan. No futuro estaremos juntos, muitas vezes aqui. Bom, nós sabemos que já é tarde na Espanha, você já fez um esforço enorme em estar conosco, Dionísio permitiu que você não saiu dançando, nem bailando, nem cantando, e nós só temos a agradecê-lo. Então, que você tenha um lindo descanso, Juan, e que nós nos encontremos no sábado, né? Logo, logo, depois de amanhã, com muita alegria. Muito obrigado por essa noite, Nath, muito obrigado por essa tradução impecável, pelo seu carinho. Não é? Obrigada por tudo, boa noite para todos. Estou à disposição de quem tiver qualquer pergunta, pode me contatar através do site. Será um prazer recebê-los. Bueno, besos a todos e gracias, obrigado. Tchau. Tchau.